Kleber, na verdade, a gente era vizinho, né? Do mesmo bairro lá em Caetés 3, aqui em Recife. E eu morava 3 ruas depois da dele. E geralmente toda vez que eu ia comprar pão, ele ficava me paquerando, né? Eu passava para comprar o pão, aí, tipo às 5h30 da tarde, ele estava sempre jogando uma peladinha. Com dois tijolos de um lado, 2 do outro, que era barra, né? E aí, sempre que eu passava, ele falava, Morena, me dá um pão. Aí eu, pão. Todo dia eu dava um pão a esse menino. No tempo eu tinha 10 anos, assim, a gente já era vizinho, né, desde pequeno. Era 10 anos, assim, só que aí, quando eu estava com 14 anos, ele continuava ainda jogando essa bola, né, ali. Já era que parecia um ponto, ali parecia um campo de futebol, aquela parte ali, daquele caminho para ir para a padaria. E aí, com 14 anos, teve uma hora que ele me botou sobre a parede, né, me colocou no canto da parede e me pediu namoro. Aí eu disse, eu aceito. Eu acho que todo início é bem sofrido, né? Ele vinha de ônibus, pedia dinheiro aos jogadores profissionais para poder vir, que nem todo dia ele tinha passagem para vir, né? Eu me lembro de tudo, quando ele estava desesperado, tinha vezes que ele tinha que dormir aqui, na concentração, para poder não voltar, porque não tinha dinheiro para vir voltar para o treino outro dia. Na verdade, assim, o Kleber sempre foi muito sério, né? Ele era muito centrado no que ele queria. Né? E ele falava assim, isso daí faz parte. Desde novinho, assim, eu vi ele falando, né? Faz parte, pegar no pé faz parte. Eu só vou melhorar se eles me cobrarem. Se eles me cobrarem, eu vou ficar na zona do conforto. Eu sempre ouvi ele falando isso. Tinha o Clebinho, né? Que foi o primeiro filho da gente, que eu vim várias vezes de ônibus que o Clebinho viu o pai jogar aqui. Que ele tinha acabado de subir profissional, quando a gente casou. E aí a gente não tinha carro, a gente não tinha nada. Pegava o ônibus, vinha naquele trânsito, descia no meio da torcida, com o menino pequeno no colo e vinha embora. E aí, quando a gente ficou sabendo que ele ia sair, foi para o Vitória, né, da Bahia, pra gente foi uma felicidade, né? Porque era o primeiro passo dele fora do esporte, né? Que era, não estava sendo mais valorizado, né? Quando eu era bem pequeno, a gente estava aqui ainda, meu pai jogava no esporte, estava começando lá, e ele me levava, tipo, para os jogos, e quando ele ia jogar, me levava para o treino dele. E eu ia vendo, e cada vez eu comecei a gostar mais. E foi assim, eu cada vez ia vendo ele jogar mais, mudava de time, e eu fui me interessando. Eu acho que a gente joga meio diferente, porque ele era meia, eu jogo como atacante. Eles falam que tipo, eu sou calmo, tipo, eu não brigo muito, tipo meu pai, ele era bem calmo em campo. Quando tinha briga, ele tentava separar. Todo dia ele buscava a gente, era ele que buscava a gente. Aí todo dia a gente ia conversando, como foi a escola, essas coisas, todo dia a mesma coisa, e eu sinto falta disso. Quando ele ia me buscar na escola, todo dia a gente voltava junto para casa. Ele chegou em casa e acho que foi pouco tempo assim, já indo viajar para a final. Não tinha muito tempo para conversar, porque comemoraram, passou para a final e essas coisas. Tava eu e ele em casa e ele pediu para eu dormir com ele, e eu tava dormindo no meu quarto, porque eu tava jogando com os meus amigos videogame. Aí ele pediu para eu dormir com ele, tá? Aí eu fui dormir com ele lá no quarto dele e depois ele foi viajar. Minha mãe sente muita falta dele, que ela era todo dia com ele, todo momento dormia com ele. Aí pra mim o que mais dói é ver ela sem ele. Meu irmão é bem sentimental. Ver minha mãe chorando, ele já chora junto e... Eu torço pelo esporte porque, tipo, meu pai mudava de time. Eu sempre torcia pro time que meu pai jogava e pelo esporte, por ser o primeiro time que ele jogou aqui. E eu tá junto. Aí eu sempre torci pro esporte, assim, subindo pra Série A, descendo, sempre torci pro esporte. Os outros tem hora que diz assim, ou é Flamengo, né, ou é o esporte. Só que quando o esporte tava jogando, ele era esporte. Se o Flamengo estivesse jogando, ele era Flamengo. Agora eu falava pra ele, se tiver os dois. Aí ele falava pra mim, o que tiver mais precisando ganhe. Sabe? Ele tem um carinho pelo esporte. Tanto que ele falava que quando fosse parar, ia parar no esporte, que ia colocar os filhos para começar no esporte, que nem ele começou. Haroldo é um menino bastante forte, lembra muito o pai, tem todas as características, né, de pegador, de bom passe, de boa finalização, que chega um pouquinho no ataque. Isso daí lembra muito o pai mesmo. O Clebinho, ele é bastante habilidoso, é um garoto hábil. O que falta nele hoje seria mais um pouquinho de intensidade, um trabalho mais de força, até também para ele ganhar um pouquinho de massa muscular. Na verdade, porque eu sempre falei para todo mundo diz assim, os meninos jogam que nem o pai, os meninos, tem gente que cobra um pouco e acha que meus filhos têm que ser igual o Kleber. E eu falo assim, não, o filho também tem a mãe que não joga nada, só que é o sonho deles. E o Haroldinho que decidiu, o Haroldinho que pediu para mim, eu quero treinar onde meu pai começou. Eu digo, então, né, vou levar você e você vai treinar onde seu pai começou.